Vou reiniciar agora. Ok. Bom, senhores, nós damos agora continuidade à sessão do dia 8 de dezembro de 2020, sessão da tarde, e nós vamos agora pegar por antecipação o item 72 da pauta. O item 72 é o processo 10.930-722-483-2017-14. A recorrente é a Lali Assessoria Imobiliária Limitada. A relatora é a doutora Gisélia, quem eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. O processo é relativamente simples, de simples nacional, tá? A recorrente foi excluída aqui em janeiro, com efeitos a partir de janeiro de 2018, tem o ato, ela foi cientificada em 13/9. Bom, conforme a gente verifica do ato declaratório, a exclusão ela se deu por débitos pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa, tá? Que é a relação, tá? Inconformada, ela apresenta a manifestação e alega em síntese que os débitos não previdenciários que objetivavam a exclusão tiveram seus valores corrigidos através de retificação das declarações de IPJ e foram pagos em parcelamento conforme histórico que ela acaba por detalhar. Em vista das alegações, o órgão preparador de origem anexou nos autos esse despacho extraído do outro processo, no qual analisa o pedido de revisão de débitos em cobrança, protocolado em tal data, e onde conclui, ao final, que após análise de todas as CTFs retificadoras, os valores que constavam em cobrança permaneciam em aberto, porque ela começou a pedir algumas revisões, mas isso não afetou esses valores em aberto e levando em consideração o corte do ato declaratório de uma forma bem adequada. Inclusive, a contribuinte teria realizado o recolhimento dos valores. Por sua vez, a contribuinte protocola um requerimento de revisão, um novo requerimento, o qual pleiteia juntada de pedido de contestação e exclusão de ofício. Enfim, ela faz uma série de pedidos de revisão, atravessando a situação, mas isso acaba sendo incidentes que não repercutem na legitimidade do ato declaratório e nos valores ali em cobrança. Em sessão de 27 de agosto, a DRJ ela julga improcedente a manifestação e uma vez que não houve a regularização tempestiva desses valores. E esses pedidos, nada, como eu expliquei, repercutem na extinção dos valores em cobrança, não modificaram o status. Então, aqui ela até pus cientificada, ela apresenta algumas razões, falando dessa intimação secate, tudo que eu já relatei, mas que, né, adicionalmente, consegui que não ser possível a adoção de efeitos retroativos à exclusão da contribuinte do regime do Simples, vez que a lógica constante no artigo 29 da lei complementar está clara. A exclusão ocorrerá a partir da ocorrência de fato novo, e a gente vai ver até pelo período que não teve exclusão com efeitos retroativos, tá? Bom, eu passo para o voto, tá, presidente? Perfeito. Então, conforme relatado, aí a exclusão, a lei complementar é expressa aí no artigo 17, 29, a produção de efeitos e a possibilidade de permanência decorre aí do artigo 31 da lei complementar, deve ser feito em 30 dias, aquilo que a gente já sabe. Consoante se depreende da referida decisão, item 14, proferida no processo tal, que é esse de revisão, tais débitos eram de fato devidos, não sendo passíveis de revisão, tanto que foram integralmente recolhidos pela contribuinte em 27/4/2018, vale dizer, depois do prazo de 30 dias do ODS, em Sintal, e, portanto, o prazo para a empresa regularizar a pendência encerrou-se em 13/10, e ela recolheu só em 27/4. O voto condutor da decisão de piso cuidou de trazer as respectivas telas de consulta ao sistema informatizado, CF, onde é possível identificar a liquidação das pendências originárias da exclusão. Então, se vocês pegarem todos os valores que estavam sendo exigidos no ADE, lá atrás, são os mesmos que ela foi regularizar aqui na frente em 27/4. Nada mudou.
todos aqueles pedidos de revisão, eles não interferiram na exigência destes valores. Logo, não há quaisquer dúvidas de que os débitos constantes do ADE são os mesmos que foram declarados e recolhidos em 27/4. Importante destacar que não constam nos autos elementos que autorizem a pleiteada revisão de ofício para os efeitos da exclusão do ADE, vez que a exclusão torna-se sem efeito apenas se a totalidade dos débitos da pessoa jurídica fosse regularizada nos 30 dias. Não há como acolher o pleito da recorrente no sentido de prazo de 30 constante no ADE, porque daí ela vem alegar que enquanto ela fez a revisão, o prazo do ADE estava suspenso, mas isso é forçação de barra, porque, de novo, os débitos são absolutamente os mesmos, você não teve uma modificação de status, então eu desconsidero esse argumento. Por fim, cumpre destacar que, diferente do alegado pela recorrente, o ato de exclusão passou a produzir efeito em de 2018 e está nos termos da legislação aqui, portanto, não há que se falar em exclusão retroativa, eu nego o provimento, então conheço do recurso, para no mérito negado e provimenta como voto. Obrigado, doutora Gisele. Colegas, dúvidas, questionamentos? O voto está bem claro, né? Vamos votar, então. Doutor Neudson. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Alain. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanha a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item que nós vamos analisar é o item 73, é o processo 13.839.720.384/2015-64. O recorrente é NogSeg, Nogueira Corretora de Seguros Limitada, microempresa. O relator, o doutor Efigênio, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Bom, trata-se de deferimento de opção pelo Simples Nacional em razão da existência de débitos com exigibilidade não suspensa perante a Receita Federal. Eu cito a fundamentação legal. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou, em síntese, ter regularizado os débitos listados no termo de indeferimento dentro do prazo legal. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão, conforme ementa abaixo transcrita. Certificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e aduz em síntese que efetuou o recolhimento dos débitos excludentes. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, e passo à análise. Bom, então a controvérsia, sim, se verificar se os débitos que ensejaram o indeferimento da opção pelo Simples foram quitados no prazo legal, né, de forma a permitir a opção pelo regime simplificado. O contribuinte solicitou a inclusão no Simples Nacional em 5 de janeiro de 2015. O relatório de pendências indicou a existência de 5 débitos de PIS, né, referentes aos seguintes períodos. Aí eu cito os períodos e os respectivos valores. Por conseguinte, a opção foi indeferida, né, eu cito a fundamentação legal. E aí eu venho citando também a resolução do Comitê Gestor, né, vigente à época, que estabelece que a opção deve se realizar até, que a regularização, né, a opção até o último dia útil do mês de janeiro, data limite para que regularize, né, e o pedido produz efeitos desde o início. E aí eu venho citando a exceção, né, no ano calendário de 2015 houve uma exceção para essa data, que a pendência poderia ser regularizada até dia 6 de fevereiro, né? Aí no item 12 eu passo para análise especificamente. Compulsando os autos, verifica-se que os débitos relativos aos respectivos períodos de apuração foram regularizados nas seguintes datas. Aí eu coloco os respectivos débitos, os pagamentos e as respectivas folhas, né? Item 13. Observa-se que os débitos referentes aos períodos de apuração 5/2011, 8/2013 e 1/2014 foram regularizados após o prazo legal de 6 de fevereiro de 2015. Como visto acima, a opção pelo Simples Nacional deve realizar-se até o último dia útil do mês de janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais pendências e o pedido produza efeitos, né, a partir do ano calendário da opção.
no ano calendário, excepcionalmente, houve essa prorrogação e, não regularizada eventual pendência dentro do prazo estabelecido, né, na norma, no caso, na resolução do comitê gestor, há de ser mantido o indeferimento da opção. Ante exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Você já pagou em fevereiro, né? Depois do prazo. Né? Ele passou bem após o prazo. Bem, então, tudo bem. Senhores, você querem comentar algum dado? Podemos votar. Doutor Neudson. Certo. Ao ler o item 13 do voto, dá a entender que ele pagou no dia 6 de fevereiro. Eu fiquei assim, será se... Mas não, ele pagou depois do dia 6. Aí tem pagamento aqui do... Pois é, eu fiquei confuso, me confundi também. Não, é porque é porque eu coloquei aqui, eu posso até ajudar, é porque eu coloquei o prazo, é porque eu citei novamente que o prazo foi da regularização da pendência, foi prorrogado até dia 6 do 15. Né? Não regularizada eventual pendência. Certo, entendi. Aqui é exclusão mesmo, né, Efigênia? Não, é indeferimento de opção. Não vai dar aquela minha segunda tese aqui, né? A sua segunda... Da ciência do termo, é isso que eu estava olhando. Não. Do termo de opção, acho que foi bem mais para frente. Entendeu? Se foi da ciência, 30 dias da ciência do termo de opção naquele deadline de janeiro. Não, o termo é do dia 15 de janeiro. Ele pediu a inclusão no dia 15 de janeiro. Não, mas indeferimento. Não, acho que dá na tua tese. Acho que dá a sua tese. É isso que eu tava... É que eu não estou com o processo aberto aqui. Tá. Eu acho porque que dá. o prazo era... O prazo era... Né, o prazo final é até ele tem que regularizar isso até o final de janeiro. Né? No caso... No caso, por isso que eu estou necessidade, acho que vai dar assim, porque no ano calendário de 2015, por isso que houve essa confusão, no ano calendário de 2015, excepcionalmente, foi prorrogada até dia 6 de fevereiro, a regularização dele, no ano calendário de 2015. Então, ele regularizou quando? Olha, dia 13 de fevereiro, 13 de fevereiro. Então, ele teria até dia 6 de fevereiro. Ele regularizou 8 dias depois do prazo regular. Né? Vai entrar na minha tese aqui, sim, realmente. Mas, assim, o Figênio Contribuinte não traz nenhuma argumentação. Exatamente. E ele só fala que pagou no prazo. Só fala que pagou. Entendeu? Esse aqui é o... Mas até aí, né, se o indeferimento, ele foi dentro dos 30 dias... Porque é o seguinte, porque no ano calendário de 2015, ainda houve a prorrogação. Não, tudo bem, mas isso não afeta a minha interpretação. Sim, não, entendi. De alguma maneira. Provavelmente, ele pagou antes mesmo da ciência do indeferimento. Provavelmente, Neudson, que eu já peguei casos assim, e aí do indeferimento ainda daria os 30 dias, portanto, ele está super dentro na linha dos 30 dias após a ciência do indeferimento. Então... A data da ciência, deixa eu ver aqui, quer ver? Porque se ele tinha até o dia 6, em 8 dias não ia sair assim. Pois então, por isso eu estou partindo... São 8 dias aí o lápis. Então, aqui assim, eu aceito. Quando é uma coisa assim, muito próxima, assim, é muito difícil essas... Podemos votar? Podemos votar? Podemos, desculpa, presidente. Não, claro, é importante, tranquilo. Ô, Gisele, a data do registro foi dia 10 de fevereiro de 2015, data do registro do termo. A ciência foi posterior, então, obviamente, né? Considerando ainda que ele tenha aberto no dia, vai. A data do registro do termo foi 10 de fevereiro de 2015. Tá. Então aqui cabe, sim, a tese, né, de olhar os 30 dias da ciência do indeferimento a partir da perspectiva da exclusão, na mesma linha que eu já fundamentei alguns outros. Só colocar pela ordem, a senhora volta agora, só um minuto. Então, doutor Neudson. Certo. Então, assim, nesse caso, assim, se o contribuinte tivesse trazido, né, algum argumento, alguma evidência, no sentido assim, olha, eu tentei regularizar... Mas atrasei e tal, né? Por algum motivo, eu fui pedir informação... argumentos desse tipo que demonstrassem o interesse dele regularizar dentro do prazo, né, que tomou as providências dentro do prazo, até conseguir flexibilizar.
né? Mas aqui é pagamento, é uma coisa, um ato, assim, único ali, né? E paga ou não paga, né? Então, e ele não traz nenhum argumento, e está fora do prazo, para mim não dá para flexibilizar, eu acompanho o relator. Obrigado. Doutora Gisele. Eu vou abrir divergência, então, presidente, para dar provimento ao recurso do contribuinte sobre a perspectiva de que ele teria até 30 dias da ciência do indeferimento, e aqui foi bem antes, né? Tanto é aí as colocações aí do próprio relator. Então, eu abro divergência nesse sentido. Ok, doutor Gisele, obrigado. Doutor Alain. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com a divergência, presidente. O Efigênio, o relator, né? Doutor Jefferson. Com a divergência, presidente. Doutor André. Também vou acompanhar a divergência, presidente. Eu vou acompanhar o relator, tá certo? Já discuti muito esse assunto, não vou repetir de novo, não. Então, ficou a qual dos membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele, Alexandre, Jefferson e André, que votaram no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, ok? Gente, eu vou aqui quebrar um pouquinho a sequência da ordem, a doutora Gisele pediu. Ela tem 3 processos que parece que saem rápido, são a partir dos 57, né, Gisele? Mas... Aí depois eu volto com você. Mas se também tiverem outros, foi só uma sugestão, né? Porque esses são bem... Não, porque eu queria concluir pelo menos aqueles da tarde, da quinta-feira, e depois a gente ia voltando, tá certo? Eu posso deixar o doutor Efigênio também, então eu vou continuar com o doutor Efigênio. Tanto faz para mim. Efigênio, isso aqui manda. Se quiser, os meus têm tempestividade, a coisa bem suave, hein? Vamos lá, doutor Efigênio. Vai para o 74. Vamos lá, 74. Se eu for rápido, ainda dá para a gente ver os da doutora Gisele também, os da hoje. Item 74, processo 13.821.720.2062.2015.67. O contribuinte é Sistema Regional de Comunicação Andradina Limitada Microempresa. O relator, doutor Efigênio, a quem eu passo a palavra. Deixa eu ver aqui. Então, ok, presidente, deixa eu ver aqui. Pois não, 74, né? Vamos lá. Trata-se de exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 1/1/2016, em razão da existência de débito de atividade não suspensa com a Fazenda Pública nos períodos de apuração fevereiro de 2015 a 6 de 2015, conforme a ADE de 1/9/2015. Aí eu transcrevo a fundamentação, cito a fundamentação legal. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alega em síntese ser beneficiária da redução de base dos tributos em razão de cessão de horário gratuito, conforme sentença proferida nos autos da ação judicial, que especifica. Apresentou ainda comprovante de que é filiada desde 25/11/2005 à Associação Brasileira. Isso aqui, porque o débito que ele está discutindo, o que ele vai dizer? Olha, eu sou filiado a uma associação e essa associação ela tem direito à isenção na questão do horário eleitoral. E ela pleiteou uma medida judicial e obteve uma liminar. Ela obteve uma liminar, certo? Para poder não pagar o tributo nessa diferença, nessa sessão de horário gratuito, né? Eu vou adentrar isso ao voto. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional, conforme emenda abaixo transcrita. Cientificada a decisão, ele interpôs recurso voluntário e reitera a alegação aviada em primeira instância e pleiteia o reconhecimento do direito de deduzir da base de cálculo o tempo cedido gratuitamente à Justiça Eleitoral. Então, esse é o cerne da discussão. Passando ao voto, né, a controvérsia é verificar a rigidez dos débitos que ensejaram a exclusão do Simples, né. Aqui eu cito primeiro a legislação, né, da exclusão, e a recorrente, por sua vez, informou que os débitos são indevidos porquanto é beneficiária de redução de base dos tributos em razão de cessão de horário gratuito eleitoral, conforme sentença proferida nos autos do mandado de segurança, né, em face do presidente do comitê gestor e do secretário da Receita Federal. Deixa eu ajustar aqui. Nos autos do referido mandamos, a segurança foi concedida, em 2014, para determinar ao comitê gestor que estabelecesse os critérios para o exercício da dedução prevista na lei específica, e ao secretário da Receita Federal que abstivesse de adotar qualquer medida tendente a inviabilizar
o exercício do direito concernente a esta dedução pelas associadas da ABERT. Em razão da referida decisão judicial, o Comitê Gestor publicou a Resolução 114 de 2014 e estabeleceu os procedimentos a serem adotados pelas emissoras de rádio e televisão associadas à ABERT e optantes pelo Simples Nacional, para fins de redução da base de cálculo. Então, o que aconteceu? Houve a decisão judicial, né? A Receita Federal e o Comitê Gestor foram notificados. O que o Comitê Gestor fez? Ele abaixou uma resolução para definir qual que seria o procedimento a ser adotado. A resolução vai falar exatamente isso. Ela faz menção ao mandado de segurança e especifica, né? E aí eu transcrevo a própria trecho da resolução. Né? E aqui no item 6, apura-se o somatório dos valores, ela vai especificar qual que é o formato. Né? No caso de análise, verifique se a recorrente filiou-se à ABERT apenas em 25/11/2015. Portanto, os débitos referentes à competência 2/2015 a 6/2015, a princípio, não estariam acobertados pela decisão judicial. Entretanto, a corrente doutrinária que entende que os efeitos da decisão judicial alcançam os filiados com efeito pretérito, o que, no caso, alcançaria os débitos da recorrente, uma vez que a decisão judicial é de 2014 e os débitos de 2015. Entretanto, melhor sorte não socorre a recorrente, pois, como visto acima, o contribuinte deveria informar desde junho de 2014, no próprio aplicativo do PGDAS, né? Aqui ficou em duplicidade aqui. Só ajustando aqui. O que ele deveria informar? A totalidade da receita do mês, suspender a elegibilidade dos valores apurados em decorrência da redução da base de cálculo e informar o número do processo. Extrai-se da peça recursal da recorrente o seguinte trecho: requer dos ilustres julgadores o reconhecimento de seu direito de ter reduzido da base de cálculo do tributo o tempo cedido gratuitamente à Justiça Eleitoral. Ora, não cabe a este colegiado reconhecer direito que já fora... Deixa eu marcar aqui. Reconhecer direito já reconhecido judicialmente. Bastaria a recorrente executá-lo, se fosse o caso. É dizer, informar em seu PGDAS os valores questionados com a exigibilidade suspensa. Tendo em vista que a matéria foi regulamentada pelo Comitê Gestor e o contribuinte deveria informar os débitos que entendem devido com a exigibilidade suspensa, e considerando ainda que não está em discussão a hipótese de erro material no preenchimento de declaração, há de se concluir pela exigibilidade dos débitos. Assim, a pessoa jurídica que possui os débitos perante a Fazenda Pública, Federal e tal, e não comprova a sua regularização no prazo legal, né, não pode permanecer no Simples. Portanto, correta a exclusão. Ante o exposto, eu conheço o recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Então, a matéria já estava totalmente regulamentada, ajustada, bastaria ele fazer esse ajuste e ele vem pedir o reconhecimento desse direito. Ele deveria ter feito isso na própria declaração. E, como ele sabia da decisão judicial e sabia que o mandado de segurança era contra o Comitê Gestor e já havia sido regulamentado, né, então, não vi como socorrer o contribuinte nessa hipótese. Obrigado, doutor Efigênio. Senhores, alguma dúvida? Posso colocar em votação? Bem diferente esse caso. Ai, desculpa. Pois pode falar, Luizia. Porque eu não vi se o Nelson estava com a mãozinha. Não estava não. Já ia começar a votação. Mas a palavra está com a senhora. Não, Efigênia, eu não tinha visto nenhum caso com relação a isso, né? Ele é uma questão bem formal aqui, né? Porque esses débitos, teoricamente, estariam com exigibilidade suspensa. Teoricamente, só que o seguinte, eu tenho que saber o seguinte, ele tem que separar a receita total e qual é qual. Como que eu vou saber que a receita que está ali é o horário que ele cedeu? É isso que eu estou pensando. Exatamente. Porque eu falei assim, teoricamente, ele tem esse direito, mas na medida que ele não preenche a obrigação... Exatamente. Você consegue fazer essa segregação. É terrível isso. Né? Aqui eu te falo o seguinte, eu fiquei nesse dilema. Eu te falo o seguinte, nesse caso aqui, é impossível saber. E outra coisa, poderia até o seguinte, quer ver, vamos analisar. Olha, eu preenchi o PGDAS equivocadamente. Daquela receita, tanto é isso e tal. Não. O que ele pleiteia? O direito. Esse direito já foi reconhecido na esfera judicial.
Entendi. Não é que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto, e de fato, por mais que assista, você não consegue segregar nem que você queira. A obrigação acessória, ela se torna imprescindível nessa situação. Isso, Ok. Posso colocar em votação? Perfeito. Doutor Neudson. Aqui, eu acho até que a gente poderia superar a obrigação acessória se o contribuinte tivesse trazido essas evidências no processo. Né? Porque assim, está tudo bem, não declarou na época, mas se ele trouxesse agora, não, mas veja bem, eu tenho esse processo aqui com o TRE em que eu veiculei, certo? Isso daqui nos dias tais e tais, desse período, então eu tenho direito de, nesse período de apuração, eu reduzindo o valor de tanto. Isso. Quer dizer, se ele tivesse trazido essas evidências, eu até superaria o problema da declaração, né? Mas se ele simplesmente alega que tem o direito, bem, ele pode ter o direito abstrato, mas aqui ele tem que provar um direito subjetivo, né? No caso concreto, para poder, digamos assim, reduzir o valor do tributo devido, né? E como ele não faz isso, né, não é um direito abstrato que vai, né, socorrê-lo no julgamento do caso concreto que é esse processo. Esse dilema que eu enfrentei, Nilton, exatamente isso. Eu falei, me ajude a te ajudar. Fica difícil, né? Perfeito. Então, eu acompanho o relator. Obrigado, doutor Neudson. Doutora Gisele. Perfeito, Neudson. Aqui, quando eu digo a imprescindibilidade da obrigação acessória, porque realmente ele não traz outros meios, né? Então, fica bem complicado da gente imputar qualquer coisa nesse contexto. Então, eu acompanho o relator. Obrigado, doutor Gisele. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Ok, eu também acompanho o relator. Ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Gente, é o seguinte, nós temos mais 2 processos do FGN, 3 da Gisele, e aí a gente termina, tá bom? Então, o próximo item da pauta vai ser o item 75, o processo 13891, 720, 261, 2014, 16. É a loja da fábrica Cero Mecânico Limitada, EPP. O relator é o doutor Efigênio, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Bom, exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débito de credibilidade não suspensa, né? Com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, conforme a DE de 2014. Desculpa, qual é o número da pauta mesmo? 75. 75. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou em síntese que efetuou o parcelamento dos débitos excludentes no âmbito do refis, e que, embora tenha sido indevidamente excluída desse parcelamento, foi posteriormente reintegrada, conforme consta dos autos do processo que especifica. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional. Cientificada a decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário e reitera o argumento aviado em primeira instância no sentido de que os débitos foram objeto de parcelamento especial no âmbito do refis, no referido processo. Colaciona a documentação probatória do alegado e, por fim, requer sua manutenção no Simples Nacional. Bom, passando ao voto, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. A controvérsia é verificar se os débitos que ensejaram a exclusão, né, estavam com credibilidade suspensa em razão de parcelamento, de forma a elidir o ato excludente. Aqui eu faço uma transcrição da legislação, né? Primeiro ele cita o ato de exclusão, ele vem citar débitos não previdenciários perante a Receita Federal. Débitos de PIS, COFINS, IR e outros, relativos ao período de 3 de 98 a 12 de 98. A recorrente sustenta que os débitos que ensejaram sua exclusão do Simples foram objeto de parcelamento no âmbito do refis. A decisão manteve, né? Compulsão dos autos, verifica-se que os débitos que ensejaram a exclusão do Simples foram objeto de parcelamento nos autos do processo tal. Verifica-se ainda que a recorrente fora excluída do parcelamento em 1/10/2009 e reincluída posteriormente nos autos do processo 2011 e 10, em razão de comprovar a regularidade de pagamento do referido parcelamento, conforme despacho decisório e portaria, as folhas 102 e 170. Nesses termos, comprovada a suspensão da edibilidade dos débitos, que ensejaram a exclusão do Simples Nacional perante a Fazenda Pública, o ato declaratório excludente deve ser cancelado e o contribuinte mantido no regime simplificado. Ante exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
como voto. Qual foi a discussão aqui? Porque ele estava no refis, depois ele foi excluído do refis. E aí, ele entrou com o processo, aí depois analisaram o processo e verificaram que realmente a exclusão foi indevida. Ele foi reincluído no refis. Eu fiz o batimento de todos os débitos nessas páginas aí, os débitos são os mesmos, e ele está reincluído no refis, então, por isso que eu mantive eu cancelei a exclusão. Beleza, está bem claro, né, pessoal? Acho que a gente pode votar, né? Doutor Nelson. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, ficou da seguinte forma: acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora pular para o item 77 da pauta. É o processo 13.884.722.925.2015.43, Couto Gatti Comercial Limitada Microempresa. Mais uma vez, o doutor Efigênio está com a palavra. Obrigado, presidente. Vamos lá. Acho que esse processo é interessante, vamos ver se é esse. São tantos processos que é difícil a gente lembrar, a gente só lê quando está na metade do processo. Vamos lá. Trata-se de exclusão do simples em razão da existência de débito de idade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeito a partir de 1/1 de 2006 e o ADE de 1/9 de 2015. O contribuinte tomou ciência do ato excludente em 11/11 de 2015, por meio de edital eletrônico. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, nulidade do ADE de exclusão. A decisão em sede... aqui, são detalhes aqui... Ok. A decisão recorrida por unanimidade manteve a exclusão do Simples Nacional. Transcrevo a emenda. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e aduz que a impugnação, dentro do prazo legal, suspende a eficácia do ato declaratório executivo, não havendo que se falar o pagamento extemporâneo dos débitos por parte da recorrente, mas sim em regularização dos débitos antes do início do exercício seguinte. Reitera nulidade do lançamento e cerceamento do direito de defesa, falta de integração entre os entes da federação, o que lhe impede de confessar e parcelar eventuais débitos. Por fim, requer o cancelamento do ADE, posto que as exigências tributárias nele constantes já foram integralmente sanadas, com sua regular inscrição no Simples Nacional no exercício de 2016, que teria sido aceita pela RFB. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, porém dele conheço parcialmente, em razão dos motivos elencados adiante. Passo à análise. Se isso é controvérsia, então, é verificar se os débitos que ensejaram a exclusão do Simples foram quitados dentro do prazo legal, de forma a elidir o ato excludente. O ato de exclusão do Simples Nacional indicou débito desse regime especial com exigibilidade suspensa relativa aos períodos de apuração 3 a 6 de 2015. Assentou ainda que o ato excludente tornar-se sem efeito caso tais débitos fossem pagos no prazo de 30 dias. Eu transcrevo a legislação. Em caso, a ciência do ADE via edital ocorreu em 11/11 de 2015. E os débitos do Simples Nacional referentes aos períodos de apuração 5/2015 e 6/2015, conforme o comprovante extraído do sistema da Receita Federal, foram quitados em 28 de dezembro de 2015, portanto, mais de 30 dias após a ciência do ADE. A recorrente alega nulidade do lançamento, em razão do cerceamento de direito de defesa. Aduz que a Fazenda Nacional suprimiu a fase de instauração de processo administrativo fiscal, conduzindo exigências tributárias decorrentes de meras informações prestadas pelo contribuinte, acabando-se por promover uma exigência tributária nula e inexistente, em sede de cerceamento do seu direito de defesa, na fase administrativa. Aduz ainda que as exigências tributárias que ensejaram a exclusão do Simples Nacional são nulas de pleno direito, porquanto contrariam o PAF, né? Em especial os artigos 9, 14 e 59, bem como o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Inicialmente, cumpre esclarecer que este feito não se refere à exigência tributária, mas sim à exclusão do Simples em razão de déficit declarado pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Por conseguinte, a resignação não merece prosperar,
pois as razões de recorrer são genéricas e desprovidas de argumentação jurídica. O recorrente limitou-se em sustentar que as exigências tributárias excludentes são nulas de pleno direito, porquanto contrariam o decreto, né, e demais legislações. No entanto, não aponta especificamente o motivo da nulidade e invoca questões constitucionais. Observe-se ainda que no âmbito do processo administrativo prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo, né? E aqui é aquele texto que eu sempre trago e que não foi aprovado nenhum prejuízo para ele. Nesses termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa ao direito da recorrente, não há falar-se em nulidade do ato declaratório executivo, de sua exclusão do Simples Nacional. Portanto, sem razão a recorrente. No tocante a violações de questões constitucionais, aí eu vou citar o 26A do PAF e a súmula 2 do CARF. Com efeito, não conheço dessa matéria, dessas questões inconstitucionais. Alega ainda a recorrente falta de integração entre os entes da federação, o que lhe impediria de confessar e parcelar eventuais débitos. A falta de integração entre os entes federativos e eventual reflexo impeditivo ao parcelamento de débitos são matérias que escapam ao objeto da controvérsia, e que não compete a esse colegiado analisá-las. Portanto, de igual forma, também não merecem ser reconhecidas. Sustenta que, interposta a impugnação, resta suspensa a exigibilidade e eficácia do ato declaratório excludente. Por conseguinte, em razão de ter impugnado a matéria e regularizado os débitos, antes do exercício de 2016, teria prerrogativa legal de manter-se no regime simplificado, ao amparo do inciso 3 do 151 do CTN. Para corroborar seu posicionamento, defende que a RFB aceitou sua permanência no Simples Nacional no exercício de 2016. Novamente, não assiste razão à recorrente. Nos termos do 39, parágrafos 5º e 6 da Lei Complementar 123, regulamentado pelo artigo 75 da Resolução do Comitê Gestor, a manifestação de conformidade no âmbito federal, relativa a termos de indeferimento de opção do Simples Nacional ou de exclusão, enquadra-se no conceito de recurso administrativo, admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso 1 do CTN, do 151 do CTN. Com efeito, tal termo torna-se efetivo no caso de impugnação, quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte. Aí eu transcrevo. Portanto, o fato de a exclusão do Simples Nacional estar suspensa e o contribuinte ter regularizado o débito fora do prazo legal, mas antes do exercício seguinte, não significa que teria, deixa eu ajustar aqui, que teria a prerrogativa legal de manter-se no regime simplificado nesse exercício, como pretende fazer crer. Na espécie, deve ser observado se o contribuinte, duplicidade aqui, se o contribuinte regularizou sua pendência dentro do prazo legal. A suspensão da exigibilidade não tem um condão de convalidar atos tal qual pretende a recorrente. Enfim, como visto acima, a pessoa jurídica que possui débitos, né, perante a Fazenda Pública e não comprova sua regularização no prazo legal, não pode permanecer no Simples Nacional. No caso, como os débitos foram regularizados após o prazo legal da ciência do ato excludente, há de ser mantida a exclusão do Simples Nacional. Antes exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. São mais prejudiciais, né? O mérito em si... Esse é aquele processo que é o seguinte, traz tanta coisa, mas tanta coisa que, puxa vida, o mérito mesmo que cansa. Acho que podemos votar, não? O André Chaves queria falar. André, pode falar. Esse caso aqui é um daqueles que eu tendo a abrir uma certa exceção, porque o contribuinte, apesar dele ter pago após o prazo do ato declaratório de exclusão, ele pagou ainda no mesmo ano de 2015, e antes do prazo de opção, que seria o 31 de janeiro de 2006. Então, assim, ele regularizou os débitos a tempo de fazer uma nova opção. E o que é que acontece? Como ele apresentou uma manifestação de inconformidade, até mesmo pelos esse dispositivo que o Efigênio colocou, ele ficou com os efeitos da exclusão suspensa, não podendo
aderiu a nova opção. E nesse caso, eu queria pôr para debate esse argumento. Ah, tá, pro ano seguinte, né? Você diz pro ano seguinte, Entendi. né? Ele não conseguiu entrar em 2016 porque ele estava excluído, né? Por causa do processo. Não, aliás, ele não tinha nem saído ainda porque esse processo está suspenso, é isso, né? E ele pagou 28 de dezembro. Ele pagou 28 de dezembro. Isso. Então ele não pode retornar porque ele não estava fora, porque o processo está em litígio, né? Entendi. Esse é o problema. Esse caso é interessante aí. Doutor, quem pediu a palavra? Nelson, Gisele? Eu pedi. Pois não. Eu fiquei com uma dúvida. Como é que é esse edital eletrônico? Ele substitui a notificação pessoal? Esse edital é porque ele não foi. É publicado no site da Receita, né? Esse edital eletrônico. Ele substitui a notificação pessoal? Não sei como é que foi aqui, é só olhar o processo aí. Porque eu não vi nenhuma notificação pessoal. Por que foi feito? Passou direto postal, no né? edital? Não, sim. Não houve tentativa, e eu verifiquei isso, e ele também não questionou. Ele não questionou isso, e foi porque houve uma tentativa de ciência, e aí foi publicado edital. Deixa eu abrir o processo. Vai ser postal, né? Não precisa ser pessoal. Né? Essa tentativa. Deixa eu ver aqui. É isso que eu disse assim, AR alguma coisa, mas eu não vi o AR devolvido. Deixa eu ver aqui. Processo que esse é o 77. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Tem essa referência? Enquanto eles olham, André, você olhou o processo aí, ele pede para retornar a partir de 2016, ele pede isso, esse detalhe que você estava comentando? Não, ele não pede, não. Justamente essa é a minha dúvida. Ele não pede, não. Não pede, não. Não. Não tá certo. É porque, pelo que eu vi, ele não pede. Eu já julguei um que ele pedia e eu até dei razão, eu dei direito a ele, né? Porque não teria como, né? O duro é que é isso, presidente. Eu pessoalmente peguei 2 casos que o contribuinte pedia, então ficou muito tranquilo a gente conceder, né, a partir da própria dinâmica do regime. Agora aqui ele não pede. A gente poderia conceder. Mas nesse caso aqui ele não pede porque ele está pensando que foi aceita a inclusão dele. Eu entendi. Mas aí, veja, como é que a gente... Presumir que ele quer voltar, né? Não é simples, não. Eu não sei como fazer isso, porque, veja, André, a gente não vai dar provimento, a gente... como acolher um pedido ou fazer com que a decisão se pronuncie sobre algo... O que a gente pode, talvez, que às vezes eu faço em algumas decisões, e se o colegiado, né, se a gente for nessa linha, é consignar, né, que em razão da suspensão, o contribuinte não teve a prerrogativa de fazer opção no período, e isso deverá ser observado. Mas, assim, é difícil, né, gente? Como é que... Você vai presumir por ele, né? Eu vou presumir por ele. É difícil. Eu não sei. Eu acho que até poderíamos pensar numa forma de colocar isso, talvez. Nilson, eu nesse caso, eu não entrei nesse... desculpa. É porque nesse caso, se ele está contestando essa exclusão, que é justamente para esse ano calendário seguinte, indiretamente ele está pedindo. Uma lógica, né? Na lógica. Bom, deixa eu ver só a questão de ordem. O que nós estávamos olhando aí? A questão do edital que o Nelson questionou. Foi resolvida essa questão? Edital, Nilson, olha só, o contribuinte ele tomou ciência em 11/11 por edital, e houve manifestação de conformidade, isso lá atrás, e se ela foi considerada tempestiva, então por isso que eu passei, porque foi do ato declaratório, e a manifestação de conformidade foi aceita, foi analisada, então foi dentro do prazo, então eu nem analisei. Entender essa questão. Porque foi... Ele entrou a manifestação dentro do prazo. Entendeu? Estou entendendo.
Por isso que eu acabei analisando isso. Tivesse sido suprida ali. Exatamente, exatamente. Se ele tivesse a manifestação considerada intempestiva, Neudson, eu concordo. Exatamente. Mas eu vi isso, eu folhando o processo, eu percebi, eu falei, bom, mas ele foi por edital, que vocês sabem que eu sou muito chata. Sim, mas foi superado isso. E daí foi superado porque a manifestação foi apresentada, reconhecida e julgada pela julgada, exatamente. Por isso que eu não analisei. Porque teve um outro que eu acho que eu enfrentei isso. Agora, sabe um outro detalhe, André? Mas aí poderia dar uma nulidade no ADE, porque ele não... É uma questão prévia, né? É por isso que eu perguntei se esse edital, porque pode ser uma coisa específica do Simples, que não precisa ser pelo pessoal, não, já pode ser direto para o edital, tem que ter o pessoal, né? Ou pelo menos o eletrônico, né? Mas isso não veio, né? Isso foi superado, né? Sim, pela manifestação. Agora, com relação a fazer aquele pedido dele, sabe o que eu fico analisando? É o seguinte, quando ele fala, por isso que eu lembro que havia essa discussão, falei, quando é que vai acontecer isso? E eu não vi nenhum pedido nesse sentido, e no caso ele não pediu. Sabe o que acontece? Muitos desses processos são processos antigos. Eu fico imaginando o seguinte, e se durante esse período que está suspenso, o contribuinte já em 2016, ele já muda a forma de tributação, por exemplo? Sim, esse é meu medo para o presidente, por exemplo. Eu estou permitindo que ele vá para o Simples e outra coisa, posteriormente, ele está lá no presumido, entendeu? Então, é uma situação... Não é tão simples isso, né? Não é tão simples. Se ele faz o pedido, aí é diferente. Aí é diferente, entendeu? Ninguém pode impor isso, né? Foi a conclusão que eu também cheguei, por isso que, assim, eu fiquei pensando, poxa, imagina se ele foi para o presumido, aí eu dou nessa decisão que ele está reintegrado, e qual, parece, né, meio... E não tenha dúvida que depois tiver algum problema, ele vai usar essa decisão a favor dele. Sem dúvida, e assim... Já tinha uma confusão? Perfeito. Colegas, acho que podemos votar, não? Só um instante, senhor presidente. 11 de dezembro. Porque eu estou achando estranho uma coisa assim. Na impugnação, ele já não disse que pagou? Mas o problema é o prazo, né? Pagar foi pago. O negócio é o prazo. O problema é dentro dos 30 dias da ciência da exclusão, né? Ele pagou 28 de dezembro. Agora, se eu não estou entendendo muito essa divergência de vocês, na prática, se a gente reconhecer a nulidade do ADE, ele não vai para o Simples a partir de 2016? Se ele foi para o presumido depois, paciência. Agora, se a gente reintegrar para 2016, qual vai ser a diferença na prática? Não vai ter diferença na prática, assim, com relação a... Nós estamos falando de 2016. Esse aqui é exclusão retroativa, né? Não, aqui, a partir de 2016. Deixa eu ver aqui. A partir de janeiro. Né? Tá, tua exclusão retroativa não. Repita a partir... a partir de 1 de 1 de 2016. Não, isso aí, vejam bem, se a gente aceitar esse cara voltar a partir de 2016, esse ato de exclusão não teria efeito nenhum. Eu só aceitaria essas teses para 2017. Porque se uma exclusão é a partir de 2016 e está comprovado que existia a causa da exclusão, eu não posso dizer, não, mas eu podia... Ele não pode fazer a opção em 2016. O que eu poderia admitir... Ele regularizou antes do prazo... Não, mas aí o ato de exclusão foi devido. É a tese, né? Só se o ato de exclusão foi devido. Veja bem, se você partir da premissa, o ato de exclusão está correto. Os efeitos a partir de 1º de janeiro. Eu não posso dar a opção dele a partir de 1º de janeiro de novo, porque senão o ato de exclusão perde a sua validade, está entendendo? Eu acho que seria incompatível essa tese com esse fato. O que você poderia admitir é dizer o seguinte, olha, em 2017 eu tentei retornar, tá entendendo? Mas não pude porque eu ainda estava no Simples que eu estou em litígio. Mas para 2016 eu não vejo como. Porque senão a discussão não tem valor nenhum. Tá certo? Eu também tenho dificuldade. Para o próprio ano eu tenho dificuldade. Porque senão a discussão não teria valor, tá entendendo? 17 nesse exemplo não. Desse 17 tá certo. O ADE não tem razão de ser. Aí sim, eu concordo, André, a nulidade do ADE. E essa reconstituição, sim, tem o mesmo efeito prático, mas esse é o ponto. Como é que eu dou um efeito prático da reconstituição se eu considero válido o ADE e intempestiva a regularização? Não está. Bom, senhores, doutor Neudes, podemos voltar? O senhor tinha pedido a palavra de um tempo, está pensando aí, pensativo?
Essa situação é um pouco complicada, porque se ele tivesse pedido, né, a inclusão dele para 2016, ele estaria regularizado, ele poderia, provavelmente ele conseguiria. Bom, aí ele não pediu por quê? Porque ele estava pedindo já que nem acontecesse a exclusão, né? É complicado mesmo. Bom, podemos Se tivesse voltar? alguma evidência que ele tentou, né? Se tivesse alguma evidência que ele tentou e foi negado, ou mesmo se ele pedisse aqui, difícil. É difícil flexibilizar, fica muito sem critério para Ô, flexibilizar. Nilton, eu andei pensando, depois daquele julgado, eu andei pensando exatamente essas situações da gente ficar atendendo, às vezes, coisas assim que a gente, às vezes, quer favorecer o contribuinte do Simples e um pedido que ele não fez. Só que é o seguinte, isso às vezes pode abrir um flanco para uma situação que depois a gente perde o controle. Porque aí eu começo. Exatamente, exatamente. Quando o contribuinte pede, naqueles casos específicos, e a gente vai analisar, tudo bem. Agora, se não, fica como se fosse, nesse caso eu decido. Não, no outro eu não decido. Fica muito aberto. Porque se ele pedir, a DRJ pode dizer, olha, mas mesmo que ele tentasse, ele não ia conseguir, porque tinha outra coisa aqui. Isso e tal. Entraria ali no contraditório, né? Tá bom. Eu acompanho o relator sobre isso. Doutora Gisele? Embora eu entenda, viu, André, mas eu acho que aqui, no caso concreto, fica bem difícil a gente acomodar esse tipo de posicionamento, embora eu também me sensibilize. Então, eu acompanho o relator. Obrigado, doutora Gisele. Doutor Alain? Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre? Com o relator, presidente. Doutor Jefferson? Acompanho o relator, presidente. Doutor André? Presidente, levando em consideração as ponderações aí e também a falta de um pedido expresso do contribuinte, eu vou acompanhar o relator. Obrigado. Eu também vou acompanhar o relator. Então, ficou da seguinte forma. A qual dos membros do colegiado, por unidade de votos, tem que conhecer parcialmente do recurso voluntário, não é isso, Virginia, você falou? Sim, sim. E, para no mérito, negar o provimento. Correto? Correto. Colegas, nós ainda temos 3 processos da doutora Gisele que ela falou que devem ser rápidos. Pode ser, doutor Nilson, se não teria um problema de horário, dá para ir? Podemos ir para a doutora Gisele? Eu queria sair no máximo às 7h30, senhor presidente. Então dá, né? O horário da minha reunião. Doutor Gisele disse que ela vai passar 5 minutos nos 3 processos. Impossível, né? Por mais que eu tenha o poder de sim, que não é meu falho. Vou começar pelo item 57, né, doutora Gisele? Isso, então, deixa eu anunciar o processo. 57. Então, nós vamos... Deixa eu só anunciar aí, por favor. É o item 57 da pauta, o processo 10.675-722-427-2016-59. Madeireira, Rede Minas Eireli EPP. A relatora, a doutora Gisele, a quem eu passo a palavra. Então, vamos lá, presidente. Qual item? Desculpa, que eu perdi aqui. É o 57. 57. Então, aqui, gente, o auto de infração a gente também vai cuidar depois da exclusão dele, mas nesse caso vem primeiro o auto de infração do que a exclusão, porque é a questão de excesso de receita bruta. E esse excesso, ele foi apurado justamente a partir desse procedimento fiscal que deu ensejo a essa autuação, tá? Que a gente está analisando. Então, só para ficar claro. E aí, então, auto de fração para exigência de tributos e contribuições apurados pela sistemática do Simples, referente ao fato gerador de janeiro a novembro de 2012. Aqui o contribuinte traz alguns argumentos, que depois eu vou também apreciar. A DRJ, ela acabou por julgar improcedente a impugnação, justamente porque ela entendeu aplicável à omissão de receitas, né, o teor do artigo 42, e porque o contribuinte não trouxe qualquer prova para hábil afastar essa questão da omissão de receita por depósitos bancários de origem não comprovada. Tá? Ela não traz prova, realmente ela traz alguns argumentos retóricos muito mais atrelados à exclusão, à potencial validade do ADE, e a gente vai ver que, no fundo, esse procedimento, à medida que ela não impugna propriamente a autuação, esse excesso de receita bruta naturalmente ficaria confirmado. Isso foi a apreciação da DRJ.
Ela foi cientificada da decisão, a gente infelizmente nem vai chegar aí, né? Em 25/5/2017, eu coloquei as folhas dos autos, vocês vão ver no meu voto. Ela interpôs o recurso voluntário em 23/8/2017, onde reitera os argumentos trazidos em sede de impugnação e aduz que a resolução do presente processo está condicionada ao 2016-11, que é justamente o ADE de exclusão por excesso de receita bruta, que é o item 58 da pauta, tá? Bom, o processo que versa sobre a exclusão, uma vez que os valores auferidos e não comprovados pela empresa no ano de 2012 não trata-se de receita passível de tributação, só que era aqui que ela teria que demonstrar estornos, transferências e outras coisas, e aí ela joga para lá. Registre-se que, eu só pus isso para os senhores se sentirem confortáveis, que também, ainda que ele fosse conhecido, ele não traz argumentos e provas capazes de afastar a presunção do 42 com relação a quaisquer dos valores exigidos e mantidos na decisão de FIS. Eu pus só por preciosismo aqui. Então, eu vou para o voto, tá, gente? Da intempestividade do recurso voluntário. Conforme consta do aviso de recebimento, a R de folhas tais, a contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 25/5/2017 e apresentou o recurso voluntário 23/8. Tal fato, aliás, foi registrado por meio do despacho interno de folhas tais. Confira-se. Vocês vão ver, quando vocês cotejarem esse item 57 e 58, a contribuinte se confundiu toda. Ela apresentou a mesma peça de recurso voluntário, tanto aqui como no outro. No outro, vocês vão ver que ela é intempestiva por 2 dias e aqui por 3 meses, né? Ou seja, bizarro. Aí, ela vem, apresenta, tá? Isso é o print screen, eu até coloquei 23 de agosto. E aí, a própria Receita Federal, ela coloca o contribuinte acima, apresentou recurso voluntário em 23/8, qual tomou ciência 25/5. Ela poderia até ter considerado intempestiva aqui nesse termo, eu nem entendo porque ela não fez isso, mas de toda forma eu não tenho muita dúvida e não tem nada no processo que me diga diferente. Evidencio, item 8, que a hora recorrente confundiu a data da intimação da decisão de primeira instância proferida nos autos do PAF 2006-11, que é esse item 58 da pauta, com a data de intimação da decisão de primeira instância proferida no presente processo administrativo. Inclusive, consta do recurso voluntário o número do PAF que se discute a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional. Os documentos de folhas tais e tais confirmam essa constatação. Então, isso aqui está tudo no presente processo, se vocês verem, é do outro processo e houve essa confusão por parte dela. Contudo, quando analisamos o R-Supra, não há dúvidas de que a contribuinte foi intimada em 25/5 e, nos termos do artigo 33, cabe o recurso voluntário em 30 dias. Assim sendo, o prazo para interposição encerrou-se 26/6 e, por conseguinte, o recurso voluntário é claramente intempestivo. Adicionalmente, não é demais consignar que, de acordo com a súmula, é válida a notificação via postal e foi feito, como vocês viram. Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da contagem do prazo para apresentação do RV. Então, do exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário por intempestivo. E ainda que tempestivo, como eu coloquei, ela também não traz provas, ela simplesmente traz argumentos retóricos. É comum. Obrigado, José. Para tudo exposta, né? Está bem claro, né? Total. Senhores, vamos votar, né? O voto está tão claro, bem feito. Posso votar, senhor presidente? Claro, deve. Aquele caso em que contrata o advogado, já fora do prazo, o advogado vai lá, pede cópia do processo e diz que tomou ciência só quando pegou cópia do processo. Infelizmente, não é bem assim. Eu acompanho a relatora. Obrigado. Doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, ficou da seguinte forma: qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não reconhecer do recurso voluntário por intempestivo, não é isso, doutor José? Perfeito. Vamos agora para o item 58.
processo 10.970.720, 116, 2016-11, também é da madeireira Rede Minas Eireli EPP. Doutora Gisele, mais uma vez com a palavra. Obrigada, presidente. Esse caso é justamente o ADE, cuja verificação de excesso de receita bruta teve origem na fiscalização do item 57 que a gente acabou de julgar. Se vocês verem, tanto as alegações de impugnação como de recurso voluntário, como expliquei, são as mesmas, ela não traz conjunto probatório a fim de afastar, lá no caso da autuação propriamente dita, a questão dos depósitos bancários de origem não comprovada, a omissão de receita, e, por consequência, aqui também ela não traz nenhuma evidência ou colaciona o mesmo conjunto probatório para mostrar que a receita bruta dela não teria extrapolado o limite da legislação do Simples. Motivo pelo qual a própria DRJ, aqui no item 5, coloca essa questão do ônus, coloca da manutenção da exclusão. Cientificada da decisão, a recorrente ela apresenta o recurso, ela reitera os mesmos argumentos e requer que seja reconhecido o recurso e no mérito. Veja que loucura. O pedido dela é para aguardar a decisão deste próprio processo. Ou seja, ela fala assim, olha, tem que aguardar o 2016-11, mas esse é o 2016-11, ou seja, faz clara confusão entre 2016-11, este item 58 e o item 57. Registre-se aqui que o contribuinte não trouxe novos argumentos e provas adicionais capazes de afastar a hipótese de exclusão constante do presente AD. É o relator. Passo para o voto, tá, gente? Aqui, sim, o aviso de recebimento às folhas tais, ela toma ciência do acórdão da manifestação em 21/7/2017 e apresentou o recurso voluntário 2 dias depois, 23/8/2017. E aí eu fui até verificar se não era feriado local lá em Uberlândia, essas coisas, tá? Da análise do R-Supra, não há dúvida que a contribuinte foi intimada em 21/7, nos termos do 33, tinha 30 dias. Assim sendo, o prazo para interposição encerrou-se em 22/8/2017 e, por conseguinte, o recurso voluntário foi apresentado em 23, e aí ele é claramente intempestivo. Em sede de preliminar, a hora recorrente consigna expressamente que foi intimada da redecisão em 21/7, começando a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 24/7, até aí bonitinho, e findando no dia 23/8, primeiro dia útil após o decurso do prazo legal fixado, porque não é o primeiro dia útil. Então, note-se que, diferente do raciocínio exposto pela recorrente, a regra geral sobre contagem estabelecida no 5º do decreto, o que nós já sabemos, né? E, de acordo com o princípio da continuidade, uma vez iniciada a contagem, exclui-se os finais de semana e, por conseguinte, contam apenas dias logo, se incluído o dia do vencimento. O prazo fatal para a interposição do recurso é 22, iniciou-se 24 mesmo. Uma terça-feira de expediente normal, leia-se, dia útil localmente. Foi até confirmar lá em Uberlândia, DRF, CAC, Uberlândia. Não era feriado na cidade, né? Esse tinha expediente, né? Não é. Adicionalmente, não é demais consignar, também de acordo com a súmula, que a intimação postal é válida. Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial, com dor no coração, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário interposto por intempestivo. É como voto. Obrigado, doutora Gisele. Podemos votar, né? Também está bem claro, bem detalhado. Doutor Neudson. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. A relatora ficou da seguinte forma: a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, e não conhecer do recurso voluntário por intempestivo. Correto, né, doutora Gisele? O último item que nós vamos analisar hoje é o item 59, o processo 10.970.720.240.2013.33, também é da madeireira Rede Minas Limitada, microempresa. Doutora Gisele, mais uma vez com a palavra. Obrigada, presidente. Esse aqui é muito parecido até com o anterior, a diferença é que aqui a gente está julgando o ADE e o processo administrativo em que foi verificada esse excesso de receita bruta também decorreu de infração relativa à omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada. Inclusive, ele foi julgado pela nossa turma já em outra composição de relatoria
do conselheiro José Francisco de Assis Guimarães, tá? Então, aqui e lá também, na ocasião, vocês vão ver, isso está no meu voto, a gente manteve a autuação por ausência de provas, tá? Na mesma linha do anterior. Então, esse ADE por conta disso, o relatório fiscal demonstra, tá? Eu estou já no item 4, veio a representação fiscal bonitinha, né? E que redundou nessa autuação fiscal do processo número 2013, final 2013 e 17. Item 4, o relatório demonstra a apuração de receita do ano de 2009, no montante aí de 3 milhões, e valor bem superior ao declarado na declaração anual no montante de 491 mil, dentro do limite legal do 2,4 milhões. Inconformada, ela apresenta a manifestação, alegando que o ato declaratório está condicionado ao resultado definitivo do 2013 e 17, vez que o excesso de receita bruta que ensejou sua exclusão decorreu da apuração da omissão de receita, como eu falei. A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, tá? Dada aí a falta de comunicação da exclusão obrigatória, uma vez que ela não traz isso, e também não traz nenhuma evidência de que descabida, omissão de receita, enfim, ali foi apurada, a gente já vai chegar no voto sobre isso. Então, ela interpõe um recurso voluntário e reitera os pontos trazidos na impugnação. Vou passar para o voto, tá? É tempestivo, cumpre os demais requisitos, toma conhecimento, e para só apreciar, ela foi excluída aí nessa data, da simples análise dos atos citados, evidências que não houve vícios procedimentais, porque ela fala, ela traz alegações bem genéricas nesse sentido, então, para evitar embargos, eu sempre coloco, tão pouco processuais, a contribuinte foi devidamente intimada, teve as condições de exercer o direito à defesa e tudo mais. De igual modo, não prospera a alegação da contribuinte quanto à suposta violação ao 151, inciso 3, da ausência de decisão definitiva. Ainda que haja relação direta entre a exclusão da hora recorrente do regime do Simples Nacional para excesso de receita bruta e a confirmação dos valores atuados a título de omissão de receitas nos autos do PAF 2013 e 2017, o referido caso já foi julgado por essa turma, nos termos do voto do José Carlos, sessão de 16 de agosto, cuja emenda eu já coloco aqui, tá? E foi, inclusive, por unanimidade. Na ocasião, verificou-se que a hora recorrente não trouxe novos argumentos e provas adicionais capazes de afastar aí a presunção, e por mais que tenha sido interposto recurso especial, porque eu fui checar, tá, gente? É inconteste a ausência de conjunto probatório hábil afastar. Então, provavelmente, esse recurso especial não será admitido, e eu não acho que a gente tem aqui que aguardar a constatação, algum nível de mudança quanto e que venha afetar o ADN. Aí vocês podem até ter alguma divergência nesse sentido, mas para mim. No mérito, a contribuinte nada aduz para fins de demonstrar o seu desenquadramento na hipótese de exclusão constante da representação. Aí a legislação do Simples é clara, né, nessa situação em que ocorrerá a exclusão de ofício por falta de comunicação do contribuinte quando, né, verificado excesso de receita bruta para além do limite legal. Então, ela deveria ter, sim, comunicado, concordo com a DRJ, né, outros elementos aqui. Então, diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar e provimento a condução. Obrigado, doutora Gisele. Senhores, dúvidas ou passo para a votação? Doutor Neudson. Acompanha o relator. Doutor Alain. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Doutor presidente. Doutor Jefferson. Acompanha a relatora, presidente. Doutor André. A relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora e ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, nesse momento eu encerro a sessão do dia 8 de dezembro de 2020, a sessão período da tarde. Uma boa noite a vocês e até amanhã, pessoal. Doutor Nilson, pode parar a gravação.